Nem eu tô acreditando que eu estou voltando aqui para comentar sobre esse assunto. Para quem não me conhece, eu sou Ruben Pallister e vou falar um pouco sobre Niall Kennedy. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Melky Rodrigues e vamos aqui falar novamente de Half-Men pela metade. Dessa vez não é uma review de episódios, nós já encerramos as nossas reviews episódicas, né? Os nossos comentários sobre cada um dos episódios. Finalizei no último sábado, já ia seguir com a minha vida em paz, iria fazer outros vídeos, mas tá surgindo aí um burburinho na internet e muitas pessoas estão até mesmo cobrando que eu fale, que eu comente melhor sobre isso nos meus vídeos. É sobre a polêmica cena do final, sobre as manchas que apareceram na roupa do Niall. Será que essas manchas são sangue ou são uma outra coisa? Então, antes de continuar, vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Lembrando que aqui no nosso canal a gente tem uma playlist onde temos vídeos de todos os episódios de Half-Men. Tem muito conteúdo de Half-Men aqui no canal. Então, mais um motivo aí para você se inscrever se você caiu aqui de paraquedas. Bom, gente, na verdade a gente tem dois assuntos aqui para falar. O primeiro é esse do negócio das manchas e o segundo é que muita gente tá achando que o Ruben, ele não morreu por conta da consequência da facada e que, na verdade, ele tirou a própria vida. Mas, primeiramente, vamos logo tirando o elefante da sala e vamos pro assunto mais importante, que foi o motivo de eu voltar aqui para poder gravar esse vídeo, que é sobre essas benditas manchas. A cena final foi uma cena muito impactante, foi uma cena muito forte, eu gostei muito dessa cena. Eu vi e revi várias e várias vezes, tirei print, fui analisando, fui vendo comentários de um, de outro. E, gente, olha, pra ser sincero, eu vou ser bem honesto aqui com vocês. Eu acho muito difícil essas manchas serem aquilo que vocês estão falando que é. Eu vou tentar filtrar algumas palavras aqui, porque algumas palavras eu não vou poder falar tão abertamente, mas vamos por partes. Eu vou analisar aqui algumas cenas, alguns frames de cenas. Bom, a cena é essa daí, né? Eu tô olhando aqui, mas eu vou colocar aí na tela também para vocês verem. Essa é a cena polêmica, a gente tem as manchinhas ali, mas vamos voltar um pouquinho. Olhem só o momento em que o Niall dá a facada no Ruben. Você vê que o Ruben, ele se desvencilhou ali do Niall, mas analise um pouco, vou dar um zoom aqui, olha no local da faca, como a gente vê uma pequena coloração branca, bem aqui, quase que abaixo ou no local mesmo da facada. Olha essa coloração branca, junto com o sangue aqui, com certeza. Mas vocês estão vendo o pontinho branco? Então, não tinha como isso ser, né, outra coisa. Então, isso também é um reflexo da luz ali do celeiro, do local, que deu essa coloração, beleza? Agora vamos mostrar uma outra cena aqui, que é já depois que o Niall morreu, depois que o Ruben matou o Niall. Olha só, mais uma vez, o Ruben está deitado sob o corpo do Niall. E a gente vai dar um zoom aqui no local da facada. O sangue está todo escorrendo bem na região, olha só, bem na região onde ficou manchada a saia escocesa do Niall. E repare bem que abaixo aqui, ó, tem a parte do sangue aqui em cima. E mais embaixo, olha só, a coloração também está branca. Olha só que interessante, também está esbranquiçada. Vocês estão vendo aí? Então vou mostrar mais outro frame aqui para vocês. O outro frame é esse daqui. Olha só a calça do Ruben. A calça do Ruben está intacta. Então, na teoria, se fosse o Ruben que tivesse ejaculado, a calça estaria manchada. E olha só, ele não tirou, não desabotoou. O zíper está intacto, essa calça tem cinto. Para ele poder ter feito isso, né? Ele teria que pelo menos ter tirado o zip, mas não, tudo intacto. E vejam aqui no local do sangue, novamente, esse tom meio esbranquiçado juntando com a coloração ali do ambiente. E agora vamos finalmente analisar essa cena, esse frame polêmico que tá tirando o sono de muita gente, tá mexendo com a cabeça de muita gente, que é justamente essa cena.
Muitos estão falando principalmente dessas manchas aqui, essas duas especificamente. Você batendo o olho assim, você imagina que de fato poderia ter sido isso. Lembrando, se as consequências não tivessem sido dessa forma. Porque, gente, enquanto o Ruben estava enforcando, sufocando o Niall, ele estava sufocando com as duas mãos. Então, se ele tivesse ejaculado, ele teria, né, desabotoado o zip e ter colocado o menino para fora. Se tivesse sido o próprio Niall, o máximo que poderia acontecer é ele ter mijado nas calças, porque quando a pessoa tá com medo, acontece sim da pessoa acabar mijando nas calças. Mas não teria como, sabe por quê? Porque olha que existe uma terceira mancha logo aqui. E olha só como tá uma mancha avermelhada e também uma pontinha branca. Olha só que interessante. E vocês lembram daquele outro frame que eu mostrei para vocês que o Ruben estava sob o Niall e o sangue escorrendo. Então, nessa força que o Ruben estava fazendo, que ele já tinha sido esfaqueado, o sangue jorrou para um lado, jorrou para o outro, e fazendo contraste com a coloração do celeiro e as roupas do Niall, deram essa cor esbranquiçada aqui que vocês estão vendo. E mesmo, gente, mesmo se o Niall tivesse ejaculado, não teria como o líquido passar da roupa dessa forma, porque olha, existem duas camadas nessa roupa, entendeu? Existem duas camadas, esse tecido tem fibras, é um tecido com fibras, é um tecido mais grosso, certo? Não teria como passar da cueca para a saia escocesa e até mesmo para esse ponto aqui na barriga. Vocês estão vendo? Então, assim, é logicamente impossível que algo dessa magnitude possa ter acontecido. Mas só lembrando que eu tô trazendo aqui dados para vocês, trazendo aqui algumas provas, certo? E falando que fisiologicamente é impossível isso acontecer. Mas agora sim, também não quero ser o detentor da verdade, não quero dizer que a minha verdade aqui é absoluta, é soberana, porque se eu perguntar pro Richard Guedes e ele me confirmar que não, aquilo ali realmente era ejaculação, aí eu não posso falar mais nada, então, né, esquece tudo que eu falei. Mas, fisiologicamente, esteticamente e conforme as consequências que estavam acontecendo ali, não tinha como aquilo nas manchas do Niall ser ejaculação. Nem do Niall, certo? E pior ainda do Ruben, que sequer desabotoou a calça dele estava intacta. Então, assim, é normal vocês terem esse pensamento, principalmente depois da revelação do Ruben, que falou que quando ele sofria alguns abusos do pai dele, algumas vezes ele ejaculava, certo? Ou seja, sentia prazer mesmo sendo errado, mesmo sabendo que, nossa, é o pai dele que estava fazendo isso. Então é normal vocês também pensarem dessa forma. É normal que essa tragédia shakespeariana, como eu tinha falado no outro vídeo, tenha culminado em um mix de prazer e morte. Mas não foi o que aconteceu. E como eu tinha dito no outro vídeo, eu falei que o Ruben, ele abusou do Niall e mais de uma vez. E não foi só nessa cena. Ele abusou dele outras vezes, abusou dele no hospital, abusou dele em outro momento que eles estão lá em frente da casa da esposa do Niall, ali na calçadinha. Ele já abusou deles, só que ele não chegou no finalmente. É porque eu não posso falar a palavra aqui, galera, mas eu acho que vocês entenderam, deu pra contextualizar bem. Na minha interpretação, as manchas que estão na roupa do Niall são de fato sangue, ok? Mas vocês podem pensar outra coisa e tá tudo bem. Agora, sobre a questão da morte do Ruben, porque muita gente, nossa, mas será mesmo que ele morreu daquela forma? Teve gente que nem sequer entendeu que quem morria era o Ruben ali naquele momento da maca. E eu ainda expliquei isso no outro vídeo. Falei, gente, a última cena da série não é a cena do 6º episódio. A última cena da série é
a cena do quarto episódio, quando a Lori descobre a maca e tá o corpo do Ruben ali. Muitas pessoas estão perguntando que, nossa, mas o que será que aconteceu? Houve um meio tempo ali. Então, assim, eu acredito que o Ruben, ele não morreu logo em seguida, certo? Eu acredito que deve ter passado uns 15, 20, 30 minutos ali, porque as pessoas não estavam ouvindo os gritos do Niall, porque se tivessem ouvido, já tinham chegado lá com tudo. Eu acho que demorou um pouco ainda para eles chegarem lá. Com certeza, isso aqui eu tô teorizando, tá? Com certeza o Albie sentiu a falta, percebeu que eles estavam demorando muito ali no celeiro e foi até lá. E pediu para chamar o pessoal, chamar a polícia e tal, invadir o celeiro, e o corpo que tiraram de lá primeiramente foi o do Ruben. Então, certamente o Ruben, ou ele apenas esperou a morte vir, sangrou até a morte, ou ele de fato tirou a própria vida. O que eu não duvido. E é até coerente você pensar dessa forma. Talvez ele foi lá, pegou a faca e terminou de vez, entendeu? Porque ambos não podiam viver juntos. Eles não podiam viver juntos. Eles não podiam coexistir. Então, se um morre, o outro também morre, entendeu? Então, assim, é uma conexão magnética, como eu já havia falado para vocês, que quando um cai, o outro também cai. Da mesma forma que quando um sobe, quando um tá lá em cima, o outro também está. E nesse caso, os dois perderam. Então, não tinha como o Niall ser livre e o Ruben não. Não tinha como o Ruben ser livre e o Niall não. Ou os dois eram livres, ou os dois eram condenados. E o mais interessante de tudo nessa questão da vilania do Ruben é que, afinal de contas, o Niall foi a única pessoa que ele comprovadamente matou durante a série. A gente achando que ele tinha cometido outros crimes de homicídios ali, e não. O máximo que ele cometeu foi uma violência exacerbada. Até mesmo com o próprio Benji, que a gente pensou que ele tinha matado, não. A única pessoa de fato que ele matou foi a sua outra metade, o seu irmão de coração. Cara, muito forte, né? Muito forte isso. Então é isso, galera. Eu vim aqui para tentar desmistificar todas essas informações, todas essas teorias, algumas bem coerentes, outras meio contraditórias, para acalmar o coração de vocês, tá? Acalme o coração. Então, não é nada disso que vocês estão pensando, mas se for, aí vamos ver com os produtores. Vamos ver lá com o Richard Gued, com o Jamie Bell. Mas como eu não posso, como eu estou aqui na minha humilde residência e eles lá no Reino Unido da vida, só nos resta continuar aceitando que essa série foi fenomenal, foi a melhor do ano na minha humilde opinião. E vai demorar para ter uma outra série dramática com tanto peso quanto Half-Men foi. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações para receber todos os próximos vídeos. Beleza? Beijão e até a próxima.